Sou idiota por forçar minha mãe a respeitar os limites que ela mesma estabeleceu? Mais drama de férias para os deuses do drama. A situação familiar não é incrível para começar, mas eles aumentaram a aposta e agora querem voltar atrás. Eu estou bem em ser o idiota se é assim que acontece, mas eu realmente não vejo isso como sendo tão ruim quanto minha mãe está fazendo parecer. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Minha mãe se casou novamente quando eu tinha 9 anos e depois teve Gil, 15, e Janete, 13, com seu novo marido. Nunca gostei do marido dela, pois ele parecia decidido a substituir meu pai e me conquistar da maneira mais óbvia e desagradável possível. Eu o tolerei tanto quanto pude, mas sempre me recusei a permitir que ele fosse chamado de meu pai ou agir como se fosse de alguma forma, e quando me mudei eu disse a ele para não entrar em contato comigo, a menos que algo estivesse errado com minha mãe. Não sinto nada por Gil e Janete e as evito. Não as vejo como irmãs, mesmo que sejam de sangue. Isso perturbou minha mãe, seu marido e acho que as crianças, mas não há nada que eles possam fazer a respeito. Não posso sentir o que não sinto e não vou fingir. Desde que saí de casa, costumo passar as férias com os pais do meu pai, visitar minha mãe sem os outros e ir à reunião do lado dela onde tem gente suficiente para que eu não tenha que lidar com os outros. Esse acordo funcionou bem até o ano passado, quando minha mãe me pediu para ficar com eles. Eu recusei. Ela me perguntou se era por causa do marido e das meninas. Eu disse que sim, sinto que é melhor manter distância. Ela me disse que se eu não fosse fazer parte da família dela, não viria mais. Eu disse ok e ainda fui até meus avós e visitei membros do outro lado separadamente, mas não a vi nem fui à grande reunião. Ela me ligou como uma louca tentando me fazer mudar de ideia. Foi constrangedor. Este ano ela perguntou quando eu queria ficar com ela enquanto estivesse lá, como se nada tivesse acontecido. Eu disse a ela que respeitaria seus limites ao não vê-la, já que não estou disposto a brincar de família feliz com seu marido e filhos e ela estabeleceu isso como uma condição. Ela disse que não foi isso que ela quis dizer e que quer me ver. Eu disse a ela que ela não poderia retirar o ultimato depois de apresentado. Se ela quiser me ver, pode viajar até mim sem os outros em qualquer época do ano, mas vou ver minha família no Natal e se ela não quiser ser incluída nisso, não precisa ser. De qualquer forma, recebi um longo discurso do marido, basicamente me chamando de idiota. Gil aparentemente persegue minhas redes sociais e tentou me trollar, mas eu apaguei seus comentários e a bloqueei sem responder. Expliquei a situação aos meus avós daquele lado e eles disseram que o marido da minha mãe deu um ultimato a ela sobre mim, então ela está em uma situação difícil e não sabe como consertar. Eles sugeriram que eles, minha mãe e eu almoçássemos para conversar sobre o assunto. Mas descobri que o marido dela estava por trás do problema do ano passado me faz não querer lidar ainda mais com isso. Edição: obrigado pelas perspectivas tanto daqueles que votaram no não é idiota quanto daqueles que votaram no sim é idiota. Foi interessante ler a dicotomia e como fiquei preso em aeroportos o dia todo, isso me deu algum tempo e um ponto de partida para pensar no meu próximo passo. Para aqueles que se tornaram incoerentemente abusivos verbalmente em minha caixa de entrada, meus melhores desejos para superar qualquer dificuldade que esteja atormentando sua psique e obrigado por fornecer alguns exemplos anônimos para adicionar a uma próxima palestra sobre várias formas de cyberbullying. Discutirei primeiro o impacto potencial com alguns membros da família de confiança desse lado e não tomarei uma decisão precipitada, mas acho que preferiria simplesmente encerrar o debate e fechar a porta ao contato com minha mãe no futuro próximo, em vez de arrastar isso enquanto ela hesita sobre se tem permissão para me ver ou não. Talvez possa ser reaberto em algum momento no futuro, se todos estiverem receptivos, uma vez que haja a oportunidade de processar e refletir, mas mesmo que não tenho dúvidas de que as coisas funcionarão como deveriam. Sou idiota por concordar com meu irmão que seu filho não precisa me tratar com respeito devido a um mais velho? Tenho 28 anos e sou muito mais novo que meus irmãos. Tenho um irmão de 40 anos. Ele tem um filho de 16 anos que praticamente ignorou durante toda a vida. Ele se divorciou da ex e largou o emprego para ir conhecer o mundo quando meu sobrinho tinha 4 anos e eu 16. A ex dele permaneceu em nossas vidas e todos nós ajudamos como podemos. Meu irmão está na cidade por um tempo. Decidimos fazer um Natal antecipado para que ele pudesse fazer parte. Exceto que ele tem agido como um idiota. Na minha cultura, é comum referir-se aos mais velhos como senhor ou senhora.
Meu irmão ouviu meu sobrinho se referir a mim como senhor e zoou que não precisava me tratar com respeito. Mal tenho idade para me vestir. Blá, blá, blá. Eu disse a ele para se fu e não se inserir em conversas que não lhe dizem respeito. Ele disse que se seu filho estiver envolvido, isso o preocupa. Ele continuou assim a tarde toda. Todos lhe disseram para parar com isso, mas ele não o fez. Depois do jantar, meu sobrinho começou a me chamar pelo nome. Eu disse a ele que estamos em público e espero que ele me trate com respeito. Ele disse que o pai dele diz que não precisa, então perguntei se era o pai quem ele ouvia agora. Ele disse sim. Concordei que ele não precisa me tratar como um ancião. Na hora de abrir os presentes deixei no carro o que havia comprado para meu sobrinho. Todos trocamos presentes e foi uma boa noite. Meu sobrinho ficou meio desapontado por não ter recebido nenhum grande presente este ano. Meu irmão estava na minha casa ontem e percebeu que eu tinha um brinquedo novo. Decidi ficar com o computador portátil que comprei para meu sobrinho. É muito legal. É um computador Windows completo, mas do tamanho de um Switch Nintendo. Meu irmão perguntou por que ganhei um brinquedo quando tenho todos os consoles e um computador para jogos. Fui honesto e disse a ele que era originalmente para seu filho, mas como não devo ser respeitado como mais velho, não tenho motivos para desperdiçar dinheiro com ele. Meu irmão diz que estou sendo um idiota e tentou envolver minha família. Todos eles o rejeitaram. Ele tentou fazer com que meu sobrinho me culpasse por isso. Perguntei ao meu sobrinho o que o pai dele lhe deu de presente. Eu disse que como ele quer respeitar o pai e não a mim, ele pode receber presentes e coisas do pai. Sou idiota por insultar uma garota direto na cara? Eu sempre assisto aulas de francês com meus amigos porque a escola está em greve. As aulas não são particularmente especiais, exceto que são boas e geralmente correm bem. Não tenho problemas com ninguém, pois a maioria das pessoas que frequentam as aulas são colegas de escola, então já os conheço de antemão. As únicas pessoas que não conheço são um grupo de outra escola, mas não conversamos nada. Mas tem uma garota que sempre senta no fundo e sempre tira sarro de mim o tempo todo. Não sei quem ela é e nunca disse nada de ruim para ela, mas parece que ela me odeia por algum motivo. Então decidi continuar a ignorá-la, mas mesmo assim ela não parou. Ela sempre zomba em voz alta da minha cara ou da maneira como ajo e olho, mas não alto o suficiente para que a professora nos ouça. Desta vez virei-me para os meus amigos para lhes dar o meu livro porque eles esqueceram o deles e ao me ver ela fez um barulho audível que podia ser ouvido do outro lado da sala. Eu estava no meu limite, então me virei novamente e disse a ela baixinho: vadia, por favor, calhe a boca. Você está irritando meus ouvidos. Todas as pessoas que me ouviram enlouqueceram, pois todos tinham um grande sorriso no rosto, exceto ela. Ela respondeu: com quem você acha que está falando? E o namorado dela ao lado dela olhou para mim como se eu tivesse matado a mãe dele. Isso foi alto o suficiente para a professora nos ouvir e perguntar o que aconteceu. A menina disse que apenas reagiu exageradamente a alguma coisa. Quando a professora pediu mais detalhes, o namorado pulou e disse que fui eu quem falou primeiro. Eu digo: não foi nada, professora, e a professora continuou a aula. Quando a aula terminou, eu estava pronta para dar a mão ao namorado dela, mas surpreendentemente nada aconteceu além de alguns olhares de lado óbvios. Fui conversar com minha mãe sobre isso e ela disse que eu estava errada por chamá-la e não deveria ter descido ao nível dela. Mas meus amigos disseram que ela merecia o que eu fiz e que teriam feito pior. Então, sim, nada além de coisas de adolescente. Eu fui a idiota nisso? Sou idiota por não querer compartilhar minha herança com meus meio-irmãos? Minha mãe e meus avós faleceram há alguns meses em um terrível acidente e me deixaram tudo. Minha mãe e meus avós eram incrivelmente ricos, tipo velho e rico, então é muito dinheiro. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos, quando meu pai traiu minha mãe com um colega de trabalho. Eles assinaram um acordo pré-nupcial, então meu pai basicamente não recebeu nada do divórcio e eu morava com minha mãe em tempo integral. Visitei meu pai durante as férias escolares, mas nunca fui fã de sua nova família, a mulher com quem ele teve um caso e seus filhos. De qualquer forma, ainda estou processando a lista dos meus avós e da minha mãe, mas meu pai quer que eu compartilhe minha herança com seus enteados. Meu pai foi demitido de seu antigo emprego depois que o caso explodiu e está lutando para manter um emprego. Então a situação de vida dele é muito ruim. Minha mãe pagou minha universidade e estou planejando investir esse dinheiro e também continuar estudando mestrado. Meus meio-irmãos farão 18 anos no ano que vem e meu pai estava dizendo como eles precisam conseguir empréstimos estudantes para pagar a faculdade.
Eu disse ao meu pai que não é problema meu porque não os vejo como minha família. E esse dinheiro é da minha mãe e dos meus avós que definitivamente não os veem como família. Ele explodiu comigo me chamando de sem coração. A esposa dele também está me mandando mensagens pedindo dinheiro para ajudá-los, mas eu disse a ela para me deixar em paz porque ela não tem direito a nada. Eles agora estão assediando meu namorado para que eu mude de ideia. Está ficando cada vez mais irritante. Alguns dos meus amigos acham que posso dar-lhes apenas 10% para ajudá-los, porque ainda terei dinheiro mais que suficiente. Sou idiota?